O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos ouvir a mensagem do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lábio, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes? Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre:
vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais benfeitores deste trabalho de irradiação, pedimos a vós a permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do todo mal. Que assim seja. Meus irmãos, prossigamos o nosso trabalho escutando a mensagem do Evangelho, capítulo 27, itens 5 e 6. Eficácia da prece. Por isso vos digo: todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus, as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo, através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí, acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação.
O homem, sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Que assim seja. Saudações fraternas. Na irradiação de hoje vamos buscar a nossa centralidade com Cristo, inspirando-nos com o tema Pedi e obtereis. A invocação do bem pela prece faz com que nossas palavras cheguem a Deus. É o que diz o Evangelho. É por meio da prece que o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Eleve os seus pensamentos e, junto com seu mentor espiritual e os espíritos benfeitores, coloque-se disponível para o atendimento das suas necessidades físicas, espirituais e psíquicas. As leituras do Evangelho nos ensinam que a prece não deve ser feita maquinalmente como se fosse uma obrigação. Em síntese, a prece deve ser diária e em todos os momentos,
sejam os bons ou maus momentos. Isto é atestado pelos versos do Evangelho. Independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todo o instante, sem trazer nenhuma interrupção aos vossos afazeres. Nesse sentido, irradie conversando com Jesus, com seu mentor espiritual, a situação e o problema que te trouxe para a irradiação. Jesus nos ensinou que a prece deve ser feita em silêncio, de coração para coração. Além disso, quando oramos, temos o auxílio dos Espíritos de luz que nos auxiliarão a sermos atendidos segundo a vontade de nosso Pai. Vamos irradiar esperança, fé, amor, compreensão, paz para toda a nossa família universal que carregam dores, perdas, preocupações, orfandade, aos suicidas, pelas pequenas e grandes guerras.
Segundo Jesus, não há necessidade de preces muito longas, palavras, muitas palavras, mas pela sua sinceridade. Entretanto, antes de orar, verifique seus sentimentos e busque purificar seu coração de mágoas, ressentimentos, perdoando a todos aqueles que te ofenderam. Irradie fraternidade, tolerância para o nosso planeta Terra. Somos eternamente agradecidos pela coragem e determinação de todas as pessoas que fundaram a nossa Casa de Oração Bezerra de Menezes, que continuam a manter o seu farol aceso. Vamos irradiar para todas as pessoas que trabalham e que são assistidas pela Casa de Oração Bezerra de Menezes. Coloque-se receptivo ao passe. Lembre-se que todos nós estamos imersos no amor de Deus. Habitue-se a orar diariamente, continuamente, convocando para si a presença da espiritualidade superior.
Tudo passa, todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fizeram chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um destes dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com um olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Emmanuel, por Chico Xavier. Tenha uma semana com muita paz.